Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também com seus parentes. Segundo o livro de Reis, o capítulo de número 8, que diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com a sua família e vá morar aonde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. A palavra do Senhor fala que essa mulher era uma mulher que tinha experimentado milagres de Deus na sua vida, na sua família. E a palavra do Senhor fala que o profeta Eliseu, então, ele vira para aquela mulher e fala para ela: olha, Deus ele vai enviar uma grande fome sobre essa terra. Então, o conselho que eu te dou é que você saia deste país, saia dessa terra, vai para um outro lugar até que essa fome passe, ou até que essa situação seja normalizada. A palavra do Senhor fala que essa mulher ela estava debaixo de uma direção de Deus, para que ela pudesse sair ali do seu país, da sua terra, da sua cidade, e fosse para um outro lugar até que aquela crise passasse. E a palavra do Senhor fala que então aquela mulher, ela ouve, né, o conselho daquele homem de Deus. Ela ouve o conselho do profeta do Senhor. Ela não questiona, mas ela obedece. Muitas das vezes nós passamos situações difíceis nas nossas vidas e nós questionamos muito a Deus, né? E nós muitas das vezes não aceitamos aquela situação. E nós vamos ver que o caso dessa mulher aqui foi diferente. A palavra do Senhor fala que essa mulher, ela obedece. Ela ouve o conselho do profeta e ela então ela sai daquela cidade, ela sai daquele território, ela sai daquele país e ela vai para um lugar distante até que aquela crise passe. Mas nós vamos entender que com a palavra de Deus, que toda situação que nós vivemos, nós precisamos de uma direção de Deus. A palavra do Senhor fala de um outro caso, de uma outra situação parecida com essa, que é a situação de Elimeleque. A palavra do Senhor diz lá no livro de Ruth, no livro de Ruth vai contar a história de um homem chamado Elimeleque, que estava passando por uma situação também difícil, uma situação de crise, e a palavra do Senhor fala que aquele homem, ele toma uma atitude diferente dessa mulher. A palavra do Senhor fala que esse homem chamado Elimeleque, ele tinha também a sua família, né? Ele era casado ali com uma mulher chamada Noemi, tinha seus 2 filhos, Malom e Quilom, e a palavra do Senhor fala que Elimeleque, ele começa a ver que havia ali uma grande crise também ali no seu país, na sua cidade, e ele decide por si mesmo, né, sair daquele lugar que significa casa de pão. Ele então decide sair dali de Belém e ir para uma outra terra que era a terra dos Moabitas. E a palavra do Senhor fala que Elimeleque, ele vai então para aquela terra, e a palavra do Senhor fala que ali, né, Elimeleque começa a trabalhar, mas ali Elimeleque, ele começa a passar por uma situação muito difícil, muito complicada, pior do que a que ele estava vivendo ali onde ele estava, porque ele não havia uma direção de Deus para que ele pudesse sair do seu país para ir para aquele lugar para onde ele foi. E todas as vezes que nós tomamos decisões nas nossas vidas que não é direcionada por Deus, né, nós iremos, né, ter grandes prejuízos. Foi o que aconteceu com Elimeleque. A palavra do Senhor fala que Elimeleque, então, ele chega ali com toda a sua família, e a palavra do Senhor fala que chega uma certa situação que Elimeleque, ele acaba morrendo, ele acaba perdendo a sua vida. E a palavra do Senhor fala que então, aquela mulher chamada Noemi, ela fica viúva com seus 2 filhos ali naquela terra estrangeira, sem conhecer praticamente ninguém. E a palavra do Senhor fala que aquela mulher, ela se torna uma mulher viúva.
A Bíblia fala que aquela mulher tinha seus dois filhos casaram, né, naquela terra de Moabe, e a palavra do Senhor fala que naquela terra os seus dois filhos também vêm a falecer. Então ela acaba que ela fica sozinha e ela se torna uma pessoa amargurada, desprovida. E a palavra do Senhor fala que Noemi, então, ela volta para a sua cidade, para a sua terra, para o seu país, né? Totalmente frustrada, derrotada, amargurada. Por quê? Porque foi para um lugar, né, que eles não conheciam, eles saíram da sua cidade, do seu país, sem uma direção de Deus para que eles pudessem ir para aquele lugar. E ali então, eles têm ali as suas vidas, né, prejudicadas por causa de uma decisão sem uma direção, né? Mas no caso dessa mulher de Sunem, a palavra do Senhor fala que o profeta do Senhor, Eliseu, ele então, ele chega para essa mulher, né, e fala para ela, olha, Deus vai enviar uma grande fome nessa cidade, nesse país, então você precisa sair daqui, né, para que você não seja atingida por esse mal, nem a sua família. E a palavra do Senhor fala que então aquela mulher, ela obedece, ela não questiona, né? Ela estava debaixo de uma direção de Deus para que ela pudesse sair da sua cidade, do seu país. E a palavra do Senhor fala que então aquela mulher, ela obedece. Aquela mulher, ela ouve o conselho do profeta. E a palavra do Senhor fala que aquela mulher, então, ela vai para uma terra ali, e a Bíblia fala que ela vai para a terra dos filisteus, e ela vive ali durante 7 anos, porque ela estava debaixo de uma palavra profética, de uma palavra direcionada. Ela estava debaixo de um conselho de um homem de Deus. A Bíblia fala que aquela mulher, então, ela vai com toda a sua família para aquele lugar. E a palavra do Senhor fala que quando completa os 7 anos, aquela mulher volta. E quando aquela mulher volta, ela volta querendo aquilo que era dela por direito. E a palavra do Senhor fala que o profeta Eliseu, ele tinha profetizado para aquela mulher que ela iria ir, mas que ela iria voltar e que Deus iria restituir para ela. Então agora ela volta, né? E a palavra do Senhor fala que aquela mulher, ela é restituída de tudo aquilo que ela tinha deixado para trás durante aqueles 7 anos. E o que Deus está querendo dizer para você que está assistindo esse vídeo? A palavra do Senhor fala que aquela mulher, ela obedeceu, ela ouviu o conselho do profeta, do homem de Deus. E ela, então, ela foi bem-sucedida. Todas as vezes que nós ouvimos conselhos de pessoas que estão conectadas com Deus, como o profeta Eliseu, né, e como outros homens de Deus, e como outras mulheres de Deus que estão conectadas com Deus, com a vontade do Senhor, nós seremos bem-sucedidos. A palavra do Senhor fala que no livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, o verso de número 20, fala assim, olha, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. A palavra do Senhor fala que então essa mulher, ela obedeceu, ela não questionou, porque ela era uma mulher que tinha muitas posses, era uma mulher que tinha muito dinheiro. E ela não questionou deixar tudo para trás, ela simplesmente obedeceu a voz do homem de Deus. A palavra do Senhor fala que então ela sai e ela vai para outro país e ela vive ali durante 7 anos. E quando ela volta, o Senhor restitui para ela tudo aquilo que ela tinha perdido durante aqueles 7 anos. E o que Deus está querendo dizer para você? A palavra do Senhor fala que essa mulher, ela foi obediente, ela não questionou ela ter que sair, deixar tudo que ela tinha para trás, porque ela estava debaixo de uma direção de Deus. E todas as vezes que nós estamos debaixo de uma direção de Deus, Deus não vai deixar que nós venhamos ter prejuízos. Pelo contrário, Deus ele vai restituir, Deus ele vai prosperar, ele vai fazer coisas maravilhosas, muito mais do que aquela mulher ela esperava, Deus fez na vida dela. A palavra do Senhor fala que durante todo aquele tempo que ela ficou ali, ela não perdeu nada. A Bíblia fala que quando ela volta, Deus restitui para ela. A palavra do Senhor fala que aquele rei, ele vira para aquele seu servo e fala para ele assim, olha, restitui para essa mulher tudo que ela tinha, restitui para ela tudo aquilo que eles beneficiaram através da colheita que foram feitas, que aquela mulher era uma mulher que era uma empresária.
e ela tinha ali muitas propriedades, tinha campos, e a palavra do Senhor fala que o profeta do Senhor, né, que era um homem de Deus, que tinha profetizado na vida daquela mulher, que ela não iria perder, se ela saísse dali, que ela iria ser restituída, né, que ela iria receber de Deus é, muito mais do que ela tinha perdido. E a palavra do Senhor fala que então aqui, o texto que nós lemos, ele vai falar o seguinte, que aquela mulher, ela volta, então, a palavra do Senhor fala no versículo de número 6. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Ela confirmou os fatos de que ela tinha saído dali da sua cidade, da sua terra, do seu país, porque o profeta Eliseu tinha ministrado na vida dela, que era para que ela pudesse fazer aquilo. Então, quando ela volta, ela vem confirmando os fatos, porque a Bíblia fala que o servo de Eliseu, chamado-se Geazi, ele estava ali contando para o rei o que Deus tinha feito através do ministério do profeta Eliseu. E justamente naquele momento aquela mulher chega. E a palavra do Senhor fala que então aquela mulher ela confirma os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Então Deus estava trazendo para aquela mulher uma bênção muito maior do que ela tinha deixado ali naquela cidade, naquele país. Por quê? Porque ela não questionou, porque ela obedeceu, né, a voz do homem de Deus. Ela absorveu aquele conselho que estava sendo dado para ela. E o conselho, ele tem dois objetivos. O conselho, ele pode te ajudar a acertar e pode também te fazer errar, né? Mas a palavra do Senhor fala que aqui, esse conselho foi um conselho que aquela mulher recebeu e que levou ela a um acerto, né? Ela teve um acerto, ela teve uma grande vitória através dela ter absorvido aquele conselho que foi entregue para ela naquele tempo, naquela época. 7 anos se passaram e aquela mulher volta. E o Senhor então restitui para ela, porque ela estava debaixo de uma direção. Ela não saiu daquele país sem uma direção. Quantas pessoas elas veem que a crise está grande, ou fala, eu vou sair do Brasil, porque eu quero, né, ganhar dinheiro, eu quero que a minha vida seja mudada. E o conselho que Deus te dá dentro dessa palavra é: não faça nada sem a direção de Deus. A palavra do Senhor fala que Elimeleque, ele saiu do país sem a direção de Deus e ele quebrou a cara. A sua vida foi perdida, a vida dos seus filhos foi perdida, a sua esposa se tornou uma mulher solitária, amargurada, teve grandes perdas, mas no caso dessa mulher de Sunem, não. Quando ela ouve o conselho, quando ela recebe uma direção de Deus, ela vai, e quando ela volta, Deus restitui para ela tudo aquilo que ela tinha perdido. E o que Deus quer fazer na sua vida é que você possa entender essa palavra. Aprenda a absorver os conselhos de pessoas que são conectados com a vontade de Deus. Porque a própria palavra do Senhor fala lá nos Salmos, no capítulo de número 1. Feliz é o homem que não aceita conselho dos ímpios. Salmos, no capítulo de número 1, eu gostaria de deixar essa palavra para sua reflexão. Ele vai falar assim, olha, os Salmos, ele é muito claro a respeito de conselhos, né? Ele fala assim, olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A Bíblia fala que essa mulher estava seguindo o conselho de um homem de Deus, de um homem que estava conectado com a vontade de Deus. E a palavra do Senhor fala que então aquela mulher, ela é bem-sucedida. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, em nome de Jesus.